Oi, gente. Boa noite. Boa noite a todos. A gente vai dar início hoje a mais um Expoentes da Literatura. A gente tem hoje o prazer de receber a Cristiane Michelin, a professora Atahualpa. A Cristiane vai lançar o livro dela, né, 4 Estações. E aí eu queria começar já convidando os dois para compor a mesa junto comigo. E aí a gente dá início. Para a gente dar início ao lançamento. Queria primeiro agradecer muito a Cristiane, né, que teve aqui a disposição e a gentileza de lançar, né, o seu livro aqui com a gente também na UCP, e o professor Atahualpa, né, que tão gentilmente também aceitou o nosso convite para apresentar, né, essa obra tão bonita, né, que a gente vai começar a conhecer um pouquinho hoje. Né? Então, vou apresentar brevemente a Cristiane, apesar de que ela não precisa de muita apresentação, mas eu vou apresentar brevemente ela. A Cristiane Michelin é formada em Letras pela Universidade Católica de Petrópolis. Ela cursou jornalismo na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, além do guia de gastronomia, hospedagem e lazer de Petrópolis, Itaipava e arredores. Né? Ela assina também o Abecedário do Viajante, o Abecedário do Prazer, Os 7 Pecados Inusitados, escritos com a psicóloga Sônia Santos, Convite de Casamento, um romance gourmet, Abecedário de Pais e Filhos, A Ordem do Caos, Tum-Tum, Flor Improvável, Convergência e Os Rios na Poesia, estes 2 últimos com parceria com seu pai, o escritor Fernando Magno. Né? A Cristiane hoje lança com a gente o livro 4 Estações, que saiu, né, esse ano, em 2022, e a gente tem também o prazer de receber o professor Atahualpa Antônio Pereira Filho, que é formado em Letras, né, Português e Literatura, com especialização em Linguística e Língua e Literatura Portuguesa. Né. O Atahualpa atualmente, né, ele é membro titular da Academia Petropolitana de Educação, que atualmente e ele se tornou, não é, membro da Academia Petropolitana de Letras e da Academia Brasileira de Poesia, que a Cristiane também faz parte das 2 academias. Temos 2 confrades aqui hoje. O Atahualpa leciona na Rede Pública Estadual e Municipal de Ensino, não é, e publicou também os livros Um Vazio em um Espaço de Vida, O Filho do Sol, Partida, Palavrador, Amolador e Trago uma Túnica Nova. Então nós estamos hoje muito bem acompanhados com 2 grandes poetas aqui, não é, que eu tenho o prazer de receber. Eu vou passar a palavra para o professor Atahualpa, que vai apresentar, não é, o livro 4 Estações, e depois a gente conversa um pouquinho com a Cristiane. Obrigada. Boa noite. Eu já disse que eu fiquei nervoso, já estou nervoso há muito tempo. E queria lançar um desafio hoje. Começar por aqui, professor. Porque nós temos... eu estou falando o protocolo quebrando aqui. Gente, olha só. Sou de uma geração que tinha inveja do Chico Buarque. Todo mundo tinha, todos os homens, todos os rapazes, todos os garotos tinham inveja do Chico Buarque, porque ele se dava bem com as meninas, com as mulheres. Mas eu não tinha inveja do Chico Buarque, pela cor dos olhos dele. Eu tinha inveja da figura feminina que ele tinha dentro de si, e tem dentro de si. Então, Chico Buarque, se eu posso falar assim, sempre me espelhou, sempre me motivou para caminhar e conhecer essa alma feminina. Pois bem, a gente vai inverter o processo, professora. Veja só, eu queria começar, estava programado para o final, queria começar com uma música do Chico Buarque, que eu acho que todo mundo conhece e vai lembrar da infância. Será que ele vai? Veja só. Essa aí. Pode.
Trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista, me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha. Me mostrou o seu relógio e me chamava de rainha. Me encontrou tão desarmada que tocou meu coração, mas não me negava nada. Assustada disse não. O segundo me chegou, como quem chega do bar. Trouxe 1 litro de aguardente tão amarga de tragar. Indagou meu passado e cheirou minha comida. Vasculhou minha gaveta, me chamava de perdida. Me encontrou tão desarmada, arranhou meu coração, mas não me entregava nada. Assustada eu disse não. O terceiro me chegou, como quem chega do nada. Ele não me trouxe nada, também nada perguntou. Mal sei como ele se chama, mas entendo o que ele quer. Se deitou na minha cama e me chama de mulher. Foi chegando sorrateiro e antes que eu dissesse não, se instalou feito um poceiro dentro do meu coração. Entendeu assim? A figura feminina muito forte do Chico Buarque. Bom, mas ele não foi o primeiro homem a fazer isso, né? Quem estuda aqui, o pessoal que está de letras aí, cantigas de amigo, cantiga de amor, eram os homens quem faziam esse papel. Mas eu queria hoje trabalhar, fazer com vocês, que eu vi um histórico bem feminino, eu digo, olha, a gente tem que começar por aqui, começar pelo Chico Buarque, né? Pelo menos apelar para isso, né? Pela imagem do Chico. Então, nesse caso, eu queria dizer também que a Cristiane, e outras, Cecília Meirelles, que nós vamos trabalhar aqui também, a Adélia Prado, Elisa Lucenda. Então, nós vamos passar por esse viés que eu acho que a gente precisa muito. E o desafio que eu queria lançar aqui para todos é exatamente, num momento como esse, você ter essa liberdade feminina de dizer o que sente nessa abertura, com esse peito aberto, como a Cristiane e outros escritores fazem. Eu queria deixar isso claro. Não sei se vou conseguir, mas esse é o meu desafio. E, claro, também dizer que sou apaixonado por essa poeta, minha irmã. Ela tem um pai que é uma maravilha, o nosso pai, Fernando Maia, e, consequentemente, ela vai contar a história aqui de onde veio a poesia dela. Tem uma raiz de Drummond, né, que depois ela vai contar aqui, né, vou deixar já as perguntas, e ela teve a sorte, a honra e a graça de ouvir a voz de Drummond em casa, só para você ter ideia de que a coisa, né, de onde vem. E, consequentemente, a questão da poesia da Cristiane tem um outro dado complicado. Conversando com o pai dela, né, com o Mário, Cristiane, para, que isso? Olha, enquanto eu faço um livro, você faz 2. Enquanto eu escrevo um poema, eu fico trabalhando, você já sai com o poema pronto, assim não vale. Abriu uma situação assim, uma discussão, eu presenciei isso, que ele não conseguiu, como é que alguém consegue fazer um texto já pronto, né? Parece que já sai montado. Cristiano, tem que fazer isso aqui do seu livro. Aí 30 minutos depois, vou ganhar aqui umas 2 horas, 5 horas, vou trabalhar, daqui a pouco 15 minutos ela manda o texto. Cristiano, eu devolvo, tem um trabalho que você está com alguém, você manda por e-mail, vai demorar a responder, vai durar 3 dias, não sei o quê, vai mandar depois e tal, aí você ganha um tempo, faz, corrige um monte de prova, aí ela vem dar 15 minutos, ela manda. Então assim,
não vale. Eu queria ganhar tempo, mas não consegui. Então eu disse assim, Cristiane, eu vou começar, aí eu queria passar. Eu tenho que ensinar aqui como é que foi, né? Isso. Tá vendo aí? Ó, então, o que aconteceu? Para a gente começar a falar desse trabalho. Eu disse assim, temos que começar e o diretor Caixote, mas não deixa daqui para ler. Ficou para longe? Tá. Vamos tá? Obrigado. Isso. Agora, como é que eu tenho a questão dos óculos aqui, difícil. Gente, olha só, vamos voltar aqui. Então eu queria dizer o seguinte, esse livro, fazer uma propaganda, né? A capa foi feita pela minha esposa, a Marta. Aí você tem a Martinha que tem esse trabalho sempre que me ajuda na produção PowerPoint. Então, e outro trabalho feminino, né? Quer dizer, é um negócio doido, cara, também, né? Desculpe, gente, mas assim, há uma interferência, quer dizer, uma inveja muito grande, porque ela faz o trabalho e tem que ficar distante. Quando eu estou escrevendo, ela tem que ficar distante. Não dá para fazer um olhando o trabalho do outro. Então a gente fica sempre assim. Então ela tem uma paciência, e eu não tenho uma paciência de ficar testando várias cores. Eu tenho paciência para ler 10 mil vezes o mesmo texto, e ela não tem a paciência, na segunda já quer fazer. Então, nesse caso, eu acho que essa parceria, nesse caso cotidiano, para a gente observar que há necessidade dessa comunhão de atitudes, essa comunhão de trabalhos, e aí a gente tem um outro dado, certo? Como a gente, né, nos tratamos como irmãos, eu queria... Então, eu sei que eu tenho que ficar controlando aqui. Então, comecei o livro dessa apresentação assim, estações, mutações. A Terra move as ações do tempo. As horas não passam. Nós aqui passamos. A natureza se renova em ciclos. Contar luas para colher esperanças. Contar gotas de orvalho para certificar-se da efemeridade da vida. A cronologia do viver pode ser registrada em poesia quando a sensibilidade alcança o estágio em que a palavra passa a fazer parte do sistema respiratório. Inspirar, expirar, o verbo em ato de sobrevivência. A linguagem materializa-se em coro. O poeta polemiza. Versos são pétalas, poemas são flores. Buscam a luz, iluminar-se, ter energia para transformar dores. Quem não carrega dor? Alguém responde? Onde está a unanimidade desse auditório? Quem não carrega dor aqui? Ué, Nelson Rodrigues errou. Ai, Nelson Rodrigues, levanta o túmulo. Então, mestre, onde estão as dores? Acho que cada um carrega a sua, cada um sabe o peso da sua cruz, cada um sabe onde cava a terra, cada um sabe onde espinho toca. Todas as flores somos nós. Num momento como esse, cada um mais espinhosa, outras não. E outras que vivem sem pétalas, outras com bastante pétalas. Cada pétala é uma esperança. E sonhos nós não podemos perder. Nem os sonhos, nem as pétalas das nossas esperanças, nem as nossas fantasias. A poesia é feminina porque reproduz isso, estiliza e tem esse vento muito lindo que Deus lhe deu e transforma isso num ato de reprodução do viver. A poesia é isso. Não tem outro jeito. É um processo que a gente cria, recria, refaz e não tem fim. Será que o amor deixou de existir? Será que o amor, desse saco de lembros que a gente fala dele, se esgota? Quantas pessoas? Então, o que a gente vai falar não é só da dor feminina nem da dor masculina, mas do ser humano. E esse ser humano tem um outro lado, que é o lado feminino, que é o lado mulher, que é o lado que reproduz,
Então, consequentemente, eu queria... Opa, deixa eu passar de novo. Esse livro foi feito, dividido em 4 estações. Nós dividimos também, aí foi a discussão que a gente teve, que eu falei antes, que mandava os poemas da parte primavera, 15 minutos depois era devolvido. Pô, não vale sim. E aí, quando mandava, fazer isso. Então, nesse caso, nós vamos começar com o primeiro texto. Esse é da parte primavera. Tem assim: ainda que chova, que haja primaveras em mim, ainda que chore, que haja sorriso na alma, ainda que duvide, que haja esperança no sentir, ainda que caia, que há compreensão no agir, ainda que tardem, que as flores nunca deixem de aromar, ainda que tudo pareça fora do prumo, que as velas da vida ponteiam o rumo para os amanhãs. Esse poema, que é da parte primavera, nós começamos a dividir o livro em determinadas estações. Consequentemente, os textos estão, digamos assim, vinculados a essas estações. Mas, nesse caso, eu quis trazer esse primeiro texto para a gente falar dele, porque é o seguinte: há um desafio, e esse é o desafio que eu queria deixar claro para todos, há um desafio muito grande, que é o desafio de romper a folha em branco. Todos os poetas, todos os escritores fazem assim. É complicado, né? Que a gente, digamos assim, que partiu da máquina de escrever, né, se colocava naquela Olivetti, né? Quando você colocava o texto, a folha ficava em branco. Hoje você abre o Word e a tela em branco, meu Deus do céu. Quer dizer, e aí você tem essa dificuldade, ou seja, para quem começou com máquina de escrever e hoje pega digamos assim, um computador, com os textos, as palavras, então há uma dificuldade. Eu lembro que eu ficava em casa no Rio, tentava escrever, vai lá e ficar, né? E a gente tem aquela ansiedade, de repente você pega um ataque, some tudo, e depois, meu Deus do céu. Então essa ansiedade do escrever, depois eu conto essa história, as coisas assim, há uma necessidade da gente falar de um estágio que eu acho que é, para quem está aqui presente, eu queria que alguém pudesse se levantar a mão, se for possível. Quem aqui já se deu o direito, o desafio de escrever? Pode falar sem medo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As mãos vão subindo aos poucos, né? Cadê? Isso. Agora, olha só. Quem já teve a coragem de publicar? 2, 3, 4, 6. Isso. Quem já reescreveu o que fez? Isso. Olha só. Agora, veja bem. Quem aqui tem medo da crítica? Tem mais gente com medo da crítica do que escreveu. Olha só. Essa parte que eu queria saber, entendido? Quando você publica, quando você dá a cara a tapa, quando você expõe o seu coração, quando você expõe a sua alma, quando você expõe a sua vida, quando você expõe a sua infância, quando você expõe o que tem dentro do seu coração, você tem esse medo. E é um momento que você não pode mais ter medo. Não é ficar sem vergonha, não. É ficar com coragem. Coragem não é ter vergonha. São coisas diferentes. Ninguém aqui é mais tímido do que eu. Ou vamos disputar quem é tímido. Estou suando, transpirando, nervoso. Falei que todo mundo foi lá embaixo sair. Porque é o seguinte, essa timidez, essa ansiedade que está dentro de nós, esse coração que está aí, precisa expor no texto. Então a folha em branco vem por aí. A folha é nesse desafio. O medo da folha não é maior do que a crítica. Certo? Quando você assume que escreve, assume que faz, a folha passa a ser o menor dos problemas. Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa, desculpa estar falando discurso, mas eu estou aqui sentado, mas não está de ganhando de um lado para o outro. Mas esse é o ponto que a gente precisa esclarecer. Eu estou aqui diante de alguns colegas muito, né, que estarão dentro do magistério. Com certeza, já estão trabalhando
ou estão fazendo isso. Eu queria dizer a todos que todos nós temos o talento de escrever. Todos nós temos, inevitavelmente, viu, dona Leila? Falando que a briga que eu tenho com essa senhora aqui, muito grande. Então, todo mundo tem o que escrever. O como escrever é outra história. O que escrever todos nós temos. O como escrever depende do esforço. E nem tudo é inspiração. Digo para vocês e garanto. Posso me cobrar depois. Nem tudo é inspiração. A maioria é a transpiração, é a percepção da realidade. A maioria dos textos da Cristiane, daqui que a gente está falando, da Cecília, da Ana Cristina César, todos esses da Adélia Prado são experiências de vida. E, consequentemente, é pela percepção, por isso que eu falei logo no início da dor. Então, todo mundo tem uma primavera dentro de si. Aí tem que colocar sua água, tem que regar para que as flores possam nascer em forma de poema. Então, não tem outro jeito. A vida é essa mesmo. Então, eu queria só mais... Acho que eu aprendi, né? Essa aqui. Eu peguei vários textos da Cristiane e a borboleta me perseguia. Se você for ver quase todos os textos, eu peguei agora com o último livro que eu estou fazendo aqui, o prefácio da Ediforação da Marília, da outra Marília. Eu li aqui a apresentação, tem de uma borboleta. Eu digo, nossa, não consigo fugir da borboleta do Cristiane. Então, nesse caso, tem assim, né? Borboletas insistem em voltar em volta das minhas certezas, em voltas de novelos sem razão, mas tenho minhas próprias asas feitas de papel luz. Esse papel que eu te falei há pouco. Fui lagarto, tive meu próprio casulo, reclusa, teci minha história, puxando os fios da memória. Hoje, crisálida, entrego-me ao voo, flanando as asas da minha inquietude em direção a um pouso seguro, nas páginas, pétalas da poesia. Esse texto da Cristiane, essa leveza do espírito feminino, que é isso que eu queria, eu Cristiane, acho que vou passar uns outros textos, estou preocupado com o tempo. Essa aqui é o verão, eu vou parar aqui, porque a gente vai ter que passar por todas as estações e ainda tem outra estação depois. Então, eu queria deixar claro que é o seguinte, nesse caso, há uma identidade de vários poetas. Você vai ler em vários textos, em várias obras, você tem um ponto comum. Então, esse perfil, isso que eu queria deixar claro, quando você reescreve, é um fato assim, imperceptível. Só para contar um caso rápido. Em domingo passado, dia 24 de novembro, um domingo, de setembro, tive um encontro entre os amigos lá no Rio. Hoje tive uma notícia triste do falecimento de um monge lá no Rio de São Bento. Um senhorzinho aqui, um monge que é muito amigo. Eu me deparei com um texto que escrevi em 1977. O título do texto, Liberdade, de Vida do Céu. E eu li os 2 primeiros parágrafos. Eu pensei assim, nossa, meu Deus. Era Cecília Meirelles, mas eu tenho confidência. Estava aprendendo a ler Cecília Meirelles e peguei quase copo do meu. Estava para mim, tipo, nossa, que coisa você fez, garoto? Que coisa feia. Você só mexeu aqui nos textos. Então eu queria só te dizer o seguinte, um dos fatores que eu acho imprescindível é a leitura. E, claro, a presença da Cecília Meirelles no trabalho da Cristiane é inegável. Até tem um título, por acaso, eu achei o título do poema é igual ao título da Cecília. Os textos eram diferentes, mas será que ela leu esse título? Mas assim, né? O texto, né, era diferente, mas o mesmo título. Então, nesse caso, nós vamos ter que dar uma passadinha aqui. Olha só. Às vezes tenho vontade de colocar minha alma para quarar no sol.
pendurar as dúvidas na ponta de um anzol, molinete na mão, lançá-las ao mar, arpão em punho, pescar apenas certezas, mergulhar fundo nas minhas loucuras e virar pano, enfeitada de estrelas e luas. No fim da tarde, pegar a parte que me cabe de realidade, desvesti-la, ignorando suas regras e redomos, redemoinhos e tramas, por onde escorrem marginais vontades e, em linhas vértices originais, rasgar a terra e seguir reto rumo a novos dias. Esse ponto que eu queria traçar aqui, em relação aos novos dias, temos aqui a questão da questão, eu vou botar aqui nesse momento. Olha só, essa questão das vontades e do sol, de botar a alma para quarar, essas imagens, né, que eu falei assim, não vou falar dos homens, só das mulheres, né? Me levou aqui uma noite lá, mas eu queria fugir disso, a gente, né, não tem jeito. Mas eu queria dizer o seguinte, há uma necessidade, aí eu queria que você desse uma olhadinha, não só nesse poema, mas nos outros, vamos dizer, é a questão do cotidiano. Há uma realidade feminina, que aí você vai pegar as metáforas, né, do quarado, da cozinha, do peixe, então você vai observar que é das receitas, né? Daí você vai observar o seguinte, que é um universo feminino que você pega do particular, do específico, para o geral. Então, essa metáfora que eu acho bonita, quer dizer, a gente não tem essa familiaridade, né? E todo mundo acha que tem que fazer poesia com as flores somente, com as coisas assim, bem fanas, mas você tem que sair do cotidiano. Hoje, uma das características, né, pós-moderna que a gente mais encontra é essa poesia, né, que você sai, né, de um aspecto da sua rotina e, consequentemente, você amplia. Então, na realidade, o universo que está na poesia hoje é o universo que está à nossa volta. Então, nesse caso, eu queria deixar claro, não sei se eu vou conseguir até não passar muito, que é o seguinte, eu tenho aqui outro desafio. É você buscar na sua realidade, no seu cotidiano, o ato poético. Se você não fizer isso dessa maneira, até o seu lado que está à sua volta fica chato. Você fazer qualquer coisa que não gosta é um porre, todo mundo sabe disso. Mas mesmo na questão da dor, você faz isso. Toda vez que eu, quando jovem, assim, quando estava ralando, assim, que não estava fazendo um trabalho, empregado em algum lugar que eu não gostaria de estar, né? Eu lembrava da frase da minha mãe. Ela dizia assim, meu filho, aquilo que não é para sempre, sempre se aguenta. Aquilo que não é para sempre, sempre se aguenta. E tudo que era, naquele momento, que não era aquilo que eu queria fazer, era transitório. Eu queria te dizer, todas as dores são transitórias. Elas podem, um dia, aumentar ou diminuir, mas não são estáticas, nem as dores. Nem as dores são estáticas. Até quando ela persiste, ela aumenta. Entendeu? Nem o que você sente hoje não é o que sentiu ontem. O que vai sentir amanhã não é. Por isso que alguém alopra, embora sentir a mesma dor. Então, é uma consistência, há uma insistência, e você tem que trabalhar com poesia. Isso aí, eu te digo com certeza, por experiência própria, a poesia salva. A poesia é o puro para si. Já tivemos discussões também assim, sobre isso. Olha, minha amiga, vamos nessa, não dá para desistir não. Vamos continuar. Então, porque você tem esse espaço que eu queria agora, para a gente entrar já na outra proposta, esse mulheres, o texto, aqui vamos entrar, mulheres sagram a vida com sangue, com o suor da labuta, com a força que lhes norteia, sejam tantas, ou sejam santas, ou sejam puras. Mulheres merecem respeito, amamentam a cria no peito, precisam de espaço, para que possam exercer o direito de existir,
para que possam crescer sem amarras, sendo fiéis ao sagrado e simplesmente ser. Então, nesse caso, eu queria só mais um pouquinho da vossa atenção para a gente passar para a sessão autônoma. Então, nesse caso também, eu queria ampliar o que a Cristiane colocou aqui, a questão do ser. Há um momento que eu queria que vocês observassem o seguinte: todo mundo conhece aqui a questão da linguagem, né? Acho que todo mundo já estudou, o pessoal do curso de letras, né? Está careca, né? Às vezes fala do aspecto da linguagem como um produto literário, consequentemente. Mas você observa também, aí um detalhe que eu trago lá no Nordeste. Gente, eu vou te falar, né, uma coisa. A palavra não é só reflexo de uma alma. A palavra é também uma ferramenta de defesa. E também vou te falar uma outra coisa. A palavra também é o nosso escudo. Você pode se defender com ela. E a palavra também é salva-vida, como a gente fala aí da poesia. E eu digo para vocês, não teria coragem de falar aqui como eu estou falando, se eu não tivesse certeza disso. O que eu atravessei, né, pelo que escrevi, pelo que faço, como professor de literatura, né? Eu vivo de literatura, essa pessoa, eu não ganhei nada com os livros, mas dos outros, estou pagando minhas contas, todo mundo já está pago lá em casa. Então, esse aí, eu literalmente vivo de literatura, 24 horas, viu? Então, eu chego em casa e leio, então você não tem outro jeito nos seus livros. Então, há um momento que é um dado que eu queria te dizer, outra inveja que eu tenho que revelar. Eu nunca consegui fazer um cordel. E ficava apaixonado, desde criança, vendo aqueles homens ganhando pão de cada dia, recitando versos de improviso. Gente, isso me marca até hoje. Vejo os moços, aqueles homens ganhando, levando o pão para casa, recitando versos e botando, né, alguma coisa em casa. Nossa, como ele consegue. E depois, né, vai para a faculdade e tal, desaprende tudo. Ele não consegue fazer aquilo. Aí a literatura fica formal, fica jeito, você procura a forma, tudo, né? Aí você, não, já perdi a alma nordestina da espontaneidade do improviso, né? Mas a gente tem esse amor perpétuo. Então, eu vou pular isso aqui, porque eu estou com medo do tempo, porque senão o pessoal vai deixar aqui sozinho. Então, mais 10 minutos, né? Olha, já estou aqui. Vou pular essa outra parte, porque eu queria só pegar um outro texto. Olha só, tem mais 10 minutinhos, né? Queria dizer o seguinte. Eu peguei um outro livro da Cristiane, deixei em casa, aqui não. Que é o seguinte, tem uma outra obra, A Ordem do Caos, que eu fiz também a apresentação, e eu coloquei o seguinte trecho. Sinta, a poesia é feminina. Essa frase eu repeti no outro texto e apaguei aqui. Já estava escrito, como eu ia começar com essa frase, esse trabalho de hoje. A poesia de poesia já estava escrito, depois que eu peguei, né? Se não houver nudez, a fecundação não fica... Se não houver nudez, a fecundação fica comprometida. Traga-se, entregue-se, integre-se. Sem um si, ninguém desafia a realidade. O sonho é preciso. E precisar o sonho é impossível. O que mais me fascina na poesia feita por mulheres é a forma como elas se desnudam, mantendo o pudor e a privacidade. A intensidade do dar-se por inteira é que as torna sublimes, mesmo que esse ato seja por alguns instantes. As mulheres têm esse dom de abrir as vísceras e receber o mundo dentro de si, seja pela dor ou pelo prazer. E não há como gestar sem gemer e germinar. Quando prevalece a natureza humana, a verdade encontra-se na ilusão. Desde Sábio de Lemos, sempre bem antigo, né, antes de Cristo, que a poesia explícita o interior feminino.
queimo de desejo e anseio por. Esse estágio que eu vejo, né, de safra, que a gente tem isso. Queimo de desejo e anseio por. Sempre são vistas como audaciosas as mulheres que expressam o que sentem quando cantam seus amores, quando amamentam em praça pública, quando lutam por direitos. Elas apenas exercem a sua cidadania e exigem o respeito necessário a todo ser vivo, nada além. O que expõe de forma bem assumida e com ternura é a sua natureza feminina, o ser mulher. E quando isso ocorre em forma de arte, o efêmero tem sabor de eternidade. Então, o sabor da eternidade, do efêmero, é exatamente esse. E aqui eu queria só trazer alguns textos. Bom, eu desculpo, isso aqui é um outro texto, Cristiano, mas aí vou pular aqui em função. Eu queria só trazer aqui Cecília Meirelles, para a gente não, né, pular esses textos, mas porque, por causa do meu tempo aqui. Eu acho que todo mundo já leu esse texto, né? E é um texto belíssimo, né? E que casa com, né, 4 estações. Por isso que eu falei que talvez, né, a relação está bem clara entre você e a Cecília, né? Vamos ver se eu consigo agora. Tenho fácil, né? Você quer tudo pra gente? Olha só, eu tinha aqui que estava. Olha só. Lua diversa, Cecília Meirelles. Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua, perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua, tenho outras de ser sozinha. Fases que vão e que vêm, no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para meu uso. E roda a melancolia, seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E quando chega esse dia, o outro desapareceu. Olha só, aproveita o dólar. Você conhece? Com licença poética, Adélia Prado. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher. Esta espécie anda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida, e maldição para homem. Mulher é desdobrável, eu sou. Aproveitei, por isso explorar aqui, não. Explorar. É um textozinho da Elisa Lucinda. Quem será que há de me acariciar os cabelos e cuidar de mim, pagar as minhas contas enquanto escrevo? Quem encerará a casa enquanto eu publico? Quem lavará a roupa enquanto eu medito e faço exercícios de voz? Quem dentre vós quer trabalhar para mim que eu pago? Quem tarefará a vida enquanto eu exerço o ofício de ser poeta e cozinheira e só? Depois nos sentaremos à mesma mesa e trocaremos nossas poeiras. Você me fará afagos e eu te beijarei com meus versos. Você me contará da purificação que pode promover o pinho-sol, e eu te falarei do sol que nasce desse pinho poeta sobre a máquina de escrever. Jantaremos a comida que eu vou fazer. Entre feijão e poemas seremos felizes, apenas. O último está acabando, viu? É esse aqui da... Poesia de 1º de outubro, Ana Cristina César. Meu coração está batendo pelo teu. Odeio este jornal que me separa de ti, me separa de ti, me separa. Gosto da minha mão quando há um elástico no punho, ou mesmo um barbante branco, esfiapado, desses que os padeiros usam para embrulhar o pão. Então os meus dedos ficam longos e repousados e parecem não dizer nada, indo-me de dentro de um silêncio que me apraz. Baixa teu jornal, homem. Essa frase
eu tenho guardado muito forte. Quantos homens se escondem atrás de um jornal? Hoje você tem computador, mas numa época que não havia televisão nem computador, ou a televisão era rara, os homens sérios ficavam atrás dos jornais, não olhavam para os filhos, não olhavam para as mulheres, não olhavam para ninguém, ficavam no seu silêncio, talvez nem ali no jornal, fugindo da casa, fugindo da esposa, fugindo das histórias e parecendo sérios. Era um negócio louco. Hoje, o celular, hoje, um dia a televisão, hoje você fica ocupado sem ter espaço para a esposa, sem ter espaço para os filhos, de trás de notícias de uma seriedade que não existe. Então, eu vejo essa frase da Ana Cristina, uma coisa tão séria naquela época, como hoje, Você poderia dizer, desliga o teu celular, cara, desliga a tua TV, isso, desliga o teu computador, sente o cheiro da tua mulher perto de casa, dentro de casa. Então, há uma necessidade de nós, homens, quebrar rasgar esse jornal, desligar o celular e saber que existe uma mulher dentro de casa, doida para ser amada, também para retribuir o amor. Quer dizer, e tem esse lado que eu acho que às vezes ela usa a poesia para dizer isso. Tem um detalhe aqui para a gente encerrar, tem um poeminha, a gente pedir ajuda de novo, porque a figura feminina tem bem mais forte. Olha só o que a Cristiane escreveu. Esse aqui, fecha aqui, Cristiane. Vou deixar. Estão vendo, né? Estão vendo? Era forte, corpulento. Ao tocar meus lábios, imediato arrepio. Era suave, quente, nunca arredio. Ao tocar minha língua, desaguar de prazeres. Doce ou amargo, supria-me sempre. De repente, desejo novamente, ensejo para novos encontros, quase sempre fortuitos, mas escondidos. Arrependida, estava me lamentar até a próxima mordida. Chocolate, paixão latente. Pois é, o pessoal fica pensando besteira, Tem nesse aspecto aqui, eu digo, vamos encerrar com isso, porque o pessoal vira aí a gente tem que transformar coisas sensual, erótica, etc, e chegar no chocolate, Essa é a brincadeira que a Cristiane também. Eu queria aqui encerrar, Cristiane, porque meu tempo já está esgotado aqui pela apresentação, mas é assim, essa poesia feminina, esse carinho feminino, realmente é conquistador, certo? Quando isso se transforma em poesia, casa com poesia, inegavelmente derrete qualquer chocolate. Então eu queria agradecer, desculpar as brincadeiras por esse trabalho meu assim, descontraído, mas é com muito carinho também. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Naualpa, pela apresentação maravilhosa. Aí foi um deleite de passear pelas estações da Cristiane. E agora eu vou passar a palavra um pouquinho para a Cristiane, para ela comentar um pouco sobre o processo de escrita desse livro, conversar com a gente um pouquinho. Bom, boa noite, obrigada meu mano, pelas palavras, pelo carinho de sempre, obrigada Aline, obrigada a todos pela presença. E, enfim, esse livro, ele surgiu não pensando em falar sobre as estações. Os poemas estavam escritos, estavam guardados já há um tempo e eu achei até que eu nem ia mais publicar. E aí o Atahualpa começou a me dar bronca, como não, que não sei o que e tal. E aí eu resolvi então uni-los, procurar um fio que tiver, um fio condutor que juntasse essas ideias todas, e de repente eu me deparei com alguns poemas que falavam das estações climáticas, mas muitos deles falam das nossas estações interiores, talvez muito mais do que o sol, a chuva, enfim. Eu tenha buscado através até dessa comparação com as estações do ano, as nossas próprias estações, para que cada um também
busque essa reflexão, né, tem aquela história que de repente você acorda super mal e o dia está lindo, tem, né, flores na janela e você está no inverno profundo, ou vice-versa, de repente, né, você está super feliz e está aquela chuva lá fora, aquele frio danado. Então, quer dizer, foi um mergulho muito mais nas minhas próprias estações, e que são meio que as estações de todos nós, do que tão somente as estações climáticas. E, assim, começando do começo, o Atahualpa falou, né, que ele tinha inveja do Chico, porque, não, você tinha, mas que os homens tinham inveja. Eu tinha inveja dele pelas coisas lindas, né, que ele escrevia, que ele escreve, que ele continua escrevendo. Então, outra coisa que o Atahualpa falou também, dessa coisa dos poemas, de eu ser muito rápida, é uma coisa que me angustia. Eu não queria ser assim, eu queria ser daquelas que elabora, mas eu tenho, assim, eu escrevo o que eu estou sentindo. Os meus poemas são muito confessionais mesmo, e são um jorro, são o que eu estou sentindo naquele momento. No dia seguinte, quando eu for reler para elaborar, eu já sou outra, eu já estou sentindo diferente. Então, quer dizer, ok, eu faço as mudanças, as pequenas correções, que, né, a gente às vezes troca uma palavrinha por outra, mas eu não posso muito ficar relendo, senão eu nunca vou sair daquele mesmo poema. Eu vou ficar o resto da vida, porque no dia seguinte eu já sou outra, e sou outra, e sou outra. Então, a minha forma de escrever é essa. E o Atahualpa também falou que hoje é a tela do computador, né? Mas eu sou daquela do bloquinho também, do papelzinho. Eu sou daquelas que às vezes eu estou dirigindo e justo nas horas impróprias, eu estou dirigindo, vem uma palavra, eu cismo com uma palavra, às vezes aquela palavra fica, eu falo, não, você não fica às vezes pensando na mal do meu marido? Você não fica às vezes pensando na palavra tal? Mas tá maluca? Como que eu vou ficar pensando nessa palavra? Mas a palavra fica na minha cabeça, e enquanto aquilo não... E aí, de repente, eu estou dirigindo e vem... Blum. Eu falo, gente, era isso que aquela palavra eu queria falar, eu tenho que parar o carro, pegar o... Aí, às vezes, eu não tenho papel, vai na nota de estacionamento. No banho, batata. Estou no banho, eu tenho que ficar... A minha memória é péssima, eu tenho que ficar decorando, eu tenho que acabar o banho rápido para chegar lá e escrever. Então, tem dessa... E, às vezes, eu sonho. É uma pena que, às vezes, eu sonho com um poema lindo, acordo animadíssimo, não lembro uma palavra do que eu sonhei. Então, é uma pena. Mas, enfim... É mais ou menos isso. E o Atahualpa falou também sobre essas influências todas, né? E é inegável, assim, que a minha maior e grande influência é o meu pai, Fernando Magno, que é um escritor que eu admiro muito, e mesmo sem querer. E é um pouco isso que o Atahualpa falou, que um dia ele foi ver que ele tinha escrito um poema copiado, né? Enfim, e que não é, mas... É incrível, porque muitas vezes eu vou ler alguma coisa e falo, gente, mas isso foi meu pai que escreveu. Porque fica internalizado, né? De tanto você ler, embora às vezes aquela palavra ou aquela imagem sejam as mesmas que ele ou outro autor tenha usado, mas a partir do momento que a gente se apodera delas, elas já também passam a ter um outro significado, uma outra forma, né? E minha mãe, que está aqui, ela também é uma grande influência no sentido de, ela está dizendo, como? Ela é crítica, mas se alguém está precisando de uma força para escrever e saber se o que está escrevendo é bom, manda para ela, porque olha, ela não deixa passar uma vírgula, uma coisa assim, é uma crítica ferrenha. Não, ela fala que cruzes, mas isso está horrível, mas essa imagem, não, isso é muito batido, não esquece, não, esse não está bom não. E também às vezes ela, por exemplo, esse do chocolate, que ela não se lembrava mais, ela já estava, o olho dela já estava assim, meu Deus, o que minha filha escreveu? Aí no final, graças a Deus. Então ela é assim uma crítica ferrenha mesmo.
E a história do Drummond, que algumas pessoas aqui já sabem, mas assim, o meu pai, ele mandou alguns poemas, começou a mandar alguns poemas para o Drummond, e o Drummond, muito generosamente, começou a responder, e houve uma troca linda de correspondência entre eles, e assim, para mim era Natal cada vez que tocava, antigamente, né, tocava a campainha, o correio chegava com as cartas, enfim, então era, quando a gente sabia que estava próximo a chegar alguma carta do Drummond, era que nem Natal, assim, era uma alegria, e um dia tocou o telefone e eu fui atender, e aí uma voz falou, é Cristiane? Eu falei, eu queria falar com seu pai. Eu falei, tá um momentinho. Eu falei, não, ele está almoçando, agora ele não vai poder e tal. Eu falei, hoje não e tal. Aqui quem está falando é Drummond. Gente, vocês não têm noção. Eu saí igual uma louca, larguei o telefone, cheguei na sala, papai! E tinha um amigo dele que estava um pouco doente. Meu Deus, o fulano morreu. Eu, papai, não falava o que era. Meia hora depois eu consegui dizer que era o Drummond que estava no telefone querendo falar com ele. Então foi uma festa, assim, e uma pena que nunca tenha acontecido o encontro deles dois. O Drummond convidou que ele fosse tomar um chá. O Mauro, o marido da Marília, que está aqui, que tinha meio que organizado as coisas e tal, mas o papai ficou com um receio de que, de repente, de alguma forma, o encantamento pudesse ser quebrado, ou, enfim, ele não teve coragem, e quando ele se decidiu, aí já foi um pouco tarde, mas, enfim, essa história é uma história. E ele me mandou um beijo uma vez também eu botei num quadro, numa das cartas, um PS, um beijo para a Cristiane. Nossa, ali foi Natal, Ano Novo, todos os aniversários por um bom tempo foram meu presente. Então, eu não sei se eu respondi ou se, enfim. E uma outra coisa assim, que eu acho também bastante importante é ler, sim, sempre, mas também a influência que a gente tem em casa, né? Os pais, justamente, eles podem estar atrás do jornal, atrás do computador, como eles podem estar dando exemplos super importantes, que foi o caso dos meus, assim, é inegável, porque tem uma outra história também, que antes de ser poeta, o papai foi professor de química, e aí ele fez uma apostila junto com... Eu tinha 5 anos e ele fez uma apostila junto com um outro professor, uma apostila de química, e eu vendo aquela função em casa de apostila para lá, apostila para cá, e aí eu resolvi fazer um livro também, porque eu achei muito legal, entendeu? Essa coisa de fazer livro. E aí foi o meu primeiro livro, aos 5 anos, eram Os Irmãos Perdidos, algo assim muito criativo, não é? E uma capa de camurça, assim, de papel camurça e tal. Então, quer dizer, se eu tivesse tido outro tipo de exemplo, muito provavelmente eu ia ter copiado outras coisas, né? Então, isso é uma coisa bem marcante, assim, também, e bem importante, né? Essa coisa do exemplo em casa. Obrigada, Cristiane. Eu estava falando, eu achei que a Beatriz fosse comentar, e achei belíssima a maneira como que você costura, né, afetivamente as suas estações com os versos do seu pai, assim, foi uma das coisas que me emocionou muito. Aliás, tem um poema belíssimo para sua mãe, né, e você encerra com um poema para o seu pai, assim, foram coisas que me tocaram muito lendo o poema, né. Aliás, esse livro me tocou de muitas formas, né. Uma das coisas que eu ia te perguntar hoje era a respeito do tempo, né, de quando você escreveu isso. Se eram textos recentes, se eram textos mais antigos, né? Porque tive aula com um excelente professor, né, de poesia
poeta Antônio Carlos Sequim dizia que o texto ele é mais inteligente do que às vezes, né, do que o poeta. Ele sempre dizia isso pra gente, que o texto às vezes é mais inteligente que o poeta, porque a impressão que eu tinha de fato é que você tinha planejado esse livro através das estações. Eu pensei que fosse um projeto poético, então as minhas perguntas hoje eram a respeito disso, né? Porque você falou muito bem dessa coisa das estações interiores, mas a sensação que eu tenho é que há muito nos seus poemas, mesmo nos que não falam abertamente sobre essa conexão com a natureza, essa coisa do ciclo mesmo da vida, do eterno recomeço, né? Dos perpétuos inícios, que a gente aprende, né? Através olhando o ciclo, né? Do inverno, do verão. E aí queria que você comentasse um pouquinho, né? sobre como que é isso para você. E assim, eu acho que a Leila uma vez, a Leila Seabra, que é uma amiga querida, e ela já, nós temos um grupo que nós nos encontramos uma vez por mês, ficamos parados um tempão por conta da pandemia, mas e aí ela faz várias reflexões, ela faz parte do grupo, várias reflexões sobre o que a gente escreve, e uma vez você fez um trabalho sobre um dos meus livros, e aí você pescou, se não estou enganada, acho que foi você, a história do tempo, que, assim, eu tenho uma fixação com essa coisa do tempo. E, então, ele, de todas as formas, tanto a preocupação com a finitude, quanto e por isso a necessidade de viver o tempo presente de forma tão intensa, e as boas coisas que o passar do tempo vai agregando. Então, essa coisa do tempo sempre esteve muito presente. E a Talca também falando da borboleta, é uma outra coisa que eu tenho paixão por borboletas. Primeiro, eu acho lindo. Se eu fosse um bichinho, eu ia querer ser uma borboleta para sair voando por aí, que deve ser uma delícia. Mas, e agora até lembrei de Jane Margarete, que está aqui, né, por falar em borboletas, que ela sabe, ela é bióloga, e, enfim, mas as borboletas também estão sempre presentes, justamente por conta também dessa transmutação e do pouco tempo, assim como as cerejeiras, né? O pouco tempo que elas têm e ao mesmo tempo a força, a beleza, as lições que elas passam para a gente, né? Então, sim, não foi programado, mas de certa forma, como esses temas estão sempre presentes no meu pensamento, na minha escrita, na minha vida, quando eu fui olhar, eu falei, gente, aqui eu tenho as 4 estações, né? Então foi mais ou menos isso. Uma última pergunta que eu tinha, na verdade era um texto que me comoveu muito, e acho que comove a todos nós aqui, está no verão. Você traz 2 textos que estão marcados aqui, aliás, muitos me comoveram, né? O Talpa trouxe alguns aqui. Eu vou botar para a alma no sol, eu amei essa imagem. Mas tem um texto que está no verão, em que você escreve sobre as inundações. E foram 2 textos que me comoveram muito, tanto Tempestades de Verão quanto as inundações. Você permite que eu só ler um pedacinho? Porque acho que todos nós aqui partilhamos, né, dessa existência um pouco triste aqui, né, ligadas às situações da nossa cidade. Inundações, a Cristiane diz assim: o céu chora seu desconsolo sobre o solo e os rios se afogam em si. Invadem vidas, inundam casas e sonhos. Nada sobra das sombras que havia nos sótãos das lembranças. É a vida escorrendo morro abaixo em direção ao desencanto. E esse texto me comoveu demais, assim. Acho que pela nossa história recente, né, todos nós ficamos muito tocados por isso. E aí, lendo esse livro, eu fiquei pensando, você, poeta é um bicho sensível, né? Em como que a sua poesia te auxilia nesse processo de lidar com o mundo, porque você fala muito nos seus livros a respeito da sua conexão desse eu poético com o mundo, né? E como que a sua poesia lidou, né, com esses tempos tão difíceis que a gente tem vivido, né?
falou das inundações, mas a gente poderia ter falado de muitas outras coisas que a gente viveu nesses últimos momentos, né? E pode ser para a Tawalco também, que é poeta, se quiser entrar na conversa, fica à vontade. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como a sua poesia te auxilia ou não, né? Sim, com certeza é uma catarse. Para mim, escrever assim, especialmente poesia. Eu escrevo outros textos também, mas outros, né, lido através de outros caminhos da escrita, mas a poesia é a forma mais íntima mesmo, é a maneira que eu tenho de realmente desabafar e é uma catarse. E você perguntou uma outra coisa também, se os textos eram recentes. Sim, esses textos são recentes e assim, alguns eu até cortei, porque eu achei que eles eram muito, por exemplo, sobre a pandemia, eram muito presos a determinados momentos, mas assim, é impossível não, para mim é impossível não expressar através de poesia o que eu vejo no mundo. Então, teve um dos que eu cortei foi aquela história do Afeganistão, do pessoal, aquela cena do pessoal pendurado nos aviões, o avião saindo e as pessoas despencando, aquilo foi assim, uma coisa inacreditável. Mas aí depois, quando eu vi em forma de poema, eu falei, se não houver uma explicação do que é aquilo, a pessoa não vai entender, vai achar que eu estou doida porque não vai fazer uma conexão. Mas assim, foi a minha maneira de chorar aquela dor que eu estava sentindo. Então, sim, a poesia para mim funciona como uma catarse mesmo. Gente, olha só. Esse auditório tem um silêncio aí que a gente tem que quebrar. Me desculpe, mas é coisa de professor. Existe aqui em Petrópolis vários escritores. A gente está falando aqui do Fernando Magno, tem uma academia, né, metropolitana de letras. Temos aqui um belo trabalho. E eu acho que o desafio para as monografias, o pessoal descobrir os escritores da nossa terra. Zé, Raul de Leone e outros, que a gente já tem aqui. Camilo, E sobre essa pergunta, só para a gente ver, não essa questão dos poetas, mas dos romances, que a gente teria apontado a fazer, eu desafio, que já falei que outros desafios, assim, para ver se a gente quebra esse lance dos alunos. Alguém aí tem algum texto guardado aí na mochila, no caderno, alguma coisa guardada aí? Alguma anotação poética? Autoral? Nada. Nenhum aluno de letras tem nada escrito. Vou repetir. Nenhum aluno de letras tem nada escrito autoral no seu caderno. Nenhuma frase. Nem o que pensou. Tem que assumir, hein? Qual o medo? Pois bem, olha eu te falar uma coisa. Estou pensando aqui meia hora, quando eu estava falando aqui meia hora aqui, pensando em fazer uma confissão. Eu falei com a Marta que eu estou assumindo uma coisa que há muito tempo eu tinha. Como eu já estou aposentado, não preciso mais de tanto. Quase aposentado, né? Aposentado não, porque já tenho algumas coisas. $20% dos textos que eu escrevi e escrevo, professor, foram erros. Nasceu de um problema de dislexia. Que ninguém saiba disso, que nenhum dos meus patrões descubra que eu tenho um professor de português disléxico. Que ninguém saiba disso, que agora que eu estou conseguindo falar, nos últimos anos, que eu era gago, que você não sabe que eu falava assim. E agora que eu estou lendo os textos para lá, não existe essa palavra aí. Ela está num negócio aqui pior que minha mãe, corrigindo a imagem que a gente tem quando está lendo as palavras próprias. Eu vou te falar o seguinte, estou com uma palavra na cabeça que vai ser o título da próxima conta,
próxima crônica. Sonicídio. Sonicídio. Sonho-cídio. É o título da próxima crônica. Estou escrevendo isso um dia antes de muito tempo. Quer dizer, da semana, né? Segunda-feira, fui escrever. Tinha a conhecida, eu troquei o C, botei o S. Ficou, né? Sonecida. Mas tem muitos sonicídios aí. E a gente está vivendo um período de sonicídios. Eu parei de escrever e comecei a pensar nos sonicídios. Alguém aqui já suicidou algum sonho? Alguém já teve sonho suicidado? Alguém aqui teve algum sonho suicidado? Ninguém? Pois é. Esse título, essa reflexão, nasceu de um erro. Então não há inspiração. Na metade dos meus textos, ultimamente, tem sido assim. Eu fui escrever, recordar e botei um A. Ficou reacordar. Pô, mas você trabalha com isso concreto e tal e tal. Eu digo, não, companheiro, você não sabe. É que isso veio de algumas falhas. Esses atos falhos têm me ajudado muito. Tenho aprendido muito com os meus erros. E agora eu estou criando coragem também de falar dos erros. Então, suicidados, os sonhos precisam ser ressuscitados. A vida é na ressurreição. A vida é ressurreição a todo instante. O acordar é uma ressurreição. Então, meu amigo, alunos de letras da UCP, unidos nos versos, unidos na produção literária. Vocês estão fazendo sarau, alguma coisa assim? Galera, acorda, brasileiro! Acorda, brasileiro! Está na hora de haver essa união, não só ficar ouvindo esses velhos falando dessas coisas. Essa vibração, gente, é que eu... Desculpe. Olha, eu vou ficar quieto. É que a minha esposa aqui, o amigo Arnaldo, olha, eu já comecei a crescer. Daqui a pouco ele inventa. Ô, gente, olha só. Existe um desejo enorme dentro de nós. As palavras, como disse Drummond, estão guardadas, surdas, né? E você precisa libertá-las. Todo mundo tem uma realidade. E aí há um momento que a gente tem que desafiar não só a própria vida. Você tem que desafiar o seu talento, o seu trabalho. É o desafio. Você escreve bem. Tá bom. Mas não fique contente com isso. Não crie vaidades. Está sempre começando. Obrigado, professor, por o requisito que eu já notei que a aula dos ciclos já quer começo. Bicho sensível. Já notei, eu sou um bom aluno. Já vai aparecer na próxima crônica. Obrigada, Taopa. Para a gente terminar, e aí no final a Cristiane trouxe os livros ali, para quem tenho certeza que muita gente ficou tocado, curioso, né? Para quem quiser comprar o livro, conversar um pouquinho com o autor, a gente vai acabar encerrando um pouquinho antes. Mas antes de terminar, eu só queria fazer uma última pergunta para a Cristiane, que é eu sempre pergunto, que é o que a gente pode esperar da Cristiane, poeta, que faz teatro, que escreve contos, crônicas, que vem por aí. Quais são suas coisas futuras, como diria o Machado? Olha só, além da poesia e da prosa, eu tenho também uma paixão pela gastronomia. E então, eu queria aproveitar. Bom, primeiro eu quero dizer, a Taopa falou que a plateia, a galera aqui está muito quieta, eu estou achando isso um máximo. Gente, eu fui professora durante 20 anos e eu estava apavorada. Eu falei, gente, eu não imagino como seja agora, assim. Estou achando isso lindo, todo mundo assim, atento, todo mundo absorvendo, estou adorando. E aí eu queria convidar todo mundo que goste de gastronomia, de turismo, enfim,
eu anualmente lanço um guia de Petrópolis, Itaipava e arredores, de gastronomia, né? E lazer, turismo e tal. E aí eu tenho uma página no Instagram, que é Cristiane _ Cristiane com CH, Michelin com M de nariz no final. E aí a gente tem postagens bem legais, vídeos sobre o que a gente tem de bacana aqui na região, que a gente tem muita coisa bacana. Parece que não, mas tem sim. E eu tenho um guia online também que o pessoal pode visitar, guia Cristiane Michelin, que tem um monte de coisas interessantes sobre a nossa cidade e assim, não tenho muitos planos além disso, mas como a poesia está na veia, não tem jeito, então daqui a pouco vai ter mais coisa por aí a caminho. E obrigadíssima a você, a Atahualpa, e obrigada à atenção de verdade de todo mundo aí. Obrigada, Cristiane. Eu termino agradecendo de novo a Atahualpa a gentileza de estar aqui conosco e a Cristiane a generosidade de compartilhar com a gente os nossos versos, a sua poesia e a coragem, né? Que é preciso ter coragem. Eu só deixaria aqui mais um recadinho. A nossa casa aqui, a Sede da Academia Metropolitana de Letras, é aqui do lado, né? Casa Cláudio de Souza, todo mundo conhece. Podemos marcar uma visita aí, se ninguém quiser. Se todo mundo quiser dar uma passada ali, quer dizer, Leandro, que a gente estamos completando, né, nosso centenário e nós queríamos muito a participação de vocês. Quer dizer, eu gostaria muito de agradecer aqui, desculpe a brincadeira, né, mas eu fico feliz em ver um auditório de colegas também que estão já escrevendo aí. E eu queria também deixar claro que não desista dos filhos. Muito obrigado mesmo.